Na aquicultura, especificamente para a produção de camarão, os vírus têm um impacto extremamente alto, porque eles ocasionam perdas da produção muito rapidamente e em altas taxas. Para vocês entenderem mais ou menos como é que acontece isso no ambiente, o que se precisa, a infecção, a doença, o aparecimento de uma doença viral, né, no meio aquático e numa produção de camarão ou de tilápia, por exemplo, ela vai depender de 3 fatores: do hospedeiro, do meio ambiente e do patógeno. Então, quanto maior, por exemplo, se a gente tem um ambiente onde só tem o hospedeiro, né, no caso o animal que a gente está criando, e o ambiente, mas a gente não tem o patógeno, como é a imagem ali 1D, então a gente não vai ter doença, porque não tem o patógeno. Aí o que acontece ali nas outras imagens? A quantidade da interação desse patógeno, por exemplo, altas cargas virais no ambiente, ela, claro, evidentemente, vai ter muito mais chance de produzir doença. A entrada dos vírus na aquacultura, elas podem se dar de diferentes maneiras, tá? Ali vocês têm um esquema de um artigo muito interessante que trata sobre como que pode entrar o vírus, então, na aquicultura. Ele pode entrar através de um alimento contaminado, do estoque, né, ou de um reprodutor contaminado, de materiais que se utiliza na aquicultura, seja para manejo, seja para outras atividades que estão contaminados, e também para alguns vírus, não todos, o transporte através de outros animais, como pássaros, por exemplo. Todavia, os vetores fazem um papel muito importante. Quem são os vetores? Vetores são animais que possuem o vírus, mas não desenvolvem a doença. Como, por exemplo, o caranguejo para o vírus da mancha branca. O caranguejo ele é mais resistente a desenvolver uma doença com relação ao vírus da mancha branca. Então, o que acontece? Ele fica carregando o vírus e, ao entrar numa produção de camarão, ele acaba levando o vírus para lá e o camarão, que é mais vulnerável, acaba se infectando e desenvolvendo a doença e causando perdas significativas. Também a gente pode ter a entrada através das vias de estoques selvagens, né? Por exemplo, efluentes, escapes, como eu falei ali também, os vetores, transportes, né? Então, o estoque selvagem, né? O estoque no meio ambiente também pode ter, e evidentemente tem, porque os vírus, eles estão prioritariamente na natureza, o primeiro aparecimento deles é na natureza e não nas produções. Então a gente tem que ter bastante cuidado com os estoques selvagens. Os efeitos, né, do vírus podem ser variados, né? Ele pode ter efeitos ecológicos, diretos e indiretos, que vão atingir outras espécies. Eles podem ter efeitos individuais de mortalidade, quer dizer, por exemplo, só em poucos indivíduos, ou eles podem ter efeitos populacionais, quer dizer, dizimam toda uma população, né, no ambiente, dependendo da virulência desse vírus. Na aquicultura, os principais vírus que causam doenças em camarões são o vírus da necrose hipodérmica e hematopoética infecciosa, que é o IHHMV, o vírus da mionecrose infecciosa, o IMNV, o vírus da síndrome de Taura, TSV, vírus da síndrome da mancha branca, WSSV, vírus da cabeça amarela, o IHV1, baculoviroses esféricas, baculovirose tetraédrica, o vírus da doença da cauda branca. O diagnóstico eu expliquei um pouquinho melhor no outro vídeo, mas só para relembrar, ele pode ser através do histórico da doença, sinais clínicos que apresenta, mas esses são, na verdade, são dois tipos de diagnósticos mais visuais e subjetivos. A gente precisa de outros métodos diagnósticos para ter certeza que aquela doença que está aparecendo é determinada por um tipo de agente patogênico. Então, os outros tipos de diagnóstico laboratorial podem ser microscopia direta, eletrônica, histopatologia, hibridização in situ, métodos imunológicos baseados em anticorpos específicos do vírus,
E para virologia, especificamente, para determinação de vírus, uma técnica muito mais fácil e rápida são as técnicas de biologia molecular, a PCR e o sequenciamento. Tendo uma PCR positiva, a gente precisa fazer uma confirmação, ou com histopatologia ou com sequenciamento,